Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o conselheiro Antônio Joaquim. O conselheiro Antônio Joaquim, dentro da sua programação estratégica, do planejamento estratégico do Tribunal de Contas, já havia informado isso na sua posse, e o Tribunal de Contas vai começar nesta semana a sua primeira reunião no interior para capacitar parlamentares e também gestores. Conselheiro, bom dia. Gostaríamos que o senhor informasse como é que vai ser esse encontro em Lucas do Rio Verde. Bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Capital. Então, o Tribunal de Contas moderno, não só de Mato Grosso, como tantos outros no Brasil, tem hoje uma visão muito clara que, além das contas públicas, é preciso trabalhar no sentido de cooperar na execução das políticas públicas. Traduzindo é o seguinte: todos nós temos a consciência de que o que é preciso é as coisas acontecerem, ou seja, que o hospital funcione, que o posto de saúde tenha médico para atender a população, que o professor vai na sala de aula e dá aula para que o aluno aprenda, que as estradas sejam trafegáveis, que os índices de segurança sejam aceitáveis pela população. Traduzindo, é que o tribunal também hoje tem essa visão de que nós temos o dever de cooperar nessa executoriedade das políticas públicas. Eu dou um exemplo da questão da micro e pequena empresa, que nós fizemos uma grande parceria com o Sebrae em 2013, quando eu era presidente da Tricom, e de 800 municípios que executavam essa política pública tão importante para o desenvolvimento local, criação de emprego, hoje, 2 anos depois, já são mais de 3.000 municípios que estão executando. Ainda não chegamos aos 5.000 que deveria executar essa política pública. Então, nós temos 2 programas, além de outros, muito importantes nesse aspecto da capacitação, dessa contribuição de aprimoramento da gestão pública. O primeiro é o programa Gestão Eficaz, que é um programa de mais de 10 anos que nós estamos capacitando prefeitos, secretários municipais, presidente de institutos de previdências municipais, de fundações municipais, capacitando naquela legislação, naquela prática e necessária para a boa gestão. Esse é um programa chamado Gestão Eficaz. E nesse programa explica o que exatamente? É a lei de responsabilidade fiscal? São 2 dias de trabalho, 2 dias de palestras técnicas que se referem a contratos, licitações, toda a legislação referente à gestão pública, para dar aprimoramento, conhecimento, uma capacitação verdadeira, no sentido de aprimorar a gestão pública. Esse outro programa que nós estamos fazendo também no mesmo período, e estamos iniciando em Lucas no dia de amanhã, é um programa chamado Democracia Ativa. Esse é um programa que eu reputo também fundamental. Esse é voltado de forma exclusiva para agentes políticos, que são os vereadores, os parlamentares municipais. Ocorre que isso deveria ser feito pelos partidos políticos. Quando você decide, lá no interior ou qualquer lugar, ser candidato, os partidos políticos deveriam capacitar esses personagens para explicar quais são as verdadeiras funções que eles devem ter como representantes da população no poder legislativo. Infelizmente, Antero, a grande maioria dos vereadores não tem, se elege sem um conhecimento, por exemplo, sobre as leis orçamentárias, a lei da transparência, a atuação do Tribunal de Contas em relação a contas de governo, contas de gestão. Então, esse Democracia Ativa é para dar aulas, capacitar os vereadores, ensiná-los no aspecto de que é tão importante a lei orçamentária, o conjunto das leis orçamentárias, que você não pode permitir ou não pode aceitar não se debater essa questão. A realidade é que não se debate. A realidade é que não só a Câmara Municipal, como a Assembleia, como o Congresso, você foi senador e deputado federal, eu também já fui deputado federal. E foi vereador. E foi vereador, então você sabe que a grande maioria dos parlamentares não debatem o orçamento. Eles deixam para votar.
eles não entram na discussão, inclusive na discussão obrigatória que a lei de responsabilidade fiscal impõe, que é a discussão com a população, as audiências públicas. Você não tem movimento, você não tem estímulo para chamar as pessoas para as audiências. Fazem audiência, cumpre a lei, mas chegam lá, tinha meia dúzia de gatos pingados e não discute o orçamento. E o orçamento é o pulmão da gestão, ali que vai se definir o que vai fazer de ponte no interior, de posto de saúde no bairro, ali que o vereador tem que debater e colocar suas aspirações em nome da população. E na verdade essa foi uma grande conquista dos parlamentares, porque antes da Constituição de 88, o vereador só podia dar nome de rua e fazer moção de pesar, moção de congratulação. No que se refere ao vereador, mas tinha o Parlamento Estadual e o Congresso. Pois que também não podia fazer, não podia legislar sobre matéria financeira, só pôde fazer isso depois da Constituinte de 86, 88. E hoje é um absurdo, né? O parlamentar não participar desse debate, que é o debate mais rico da administração pública. É a essência, quer dizer, o orçamento é uma peça cidadã. O orçamento é que pode mudar a qualidade de vida das pessoas. O orçamento é o que realmente existe no mundo real, é o que vai ocorrer no ano subsequente em relação aos investimentos. São os recursos que realmente estão disponíveis para serem aplicados nas políticas públicas decididas pelos parlamentares e pelo executivo. Ou seja, é uma peça cidadã que pode mudar a qualidade de vida das pessoas. Conselheiro Antônio Joaquim, quantas horas de curso são para os gestores e quantas horas de curso para os parlamentares? O Gestão Eficaz são 2 dias de palestras, 2 dias de palestras e debates. E quem que faz essas palestras? São os auditores do Tribunal de Contas qualificados, são técnicos concursados, independentes, de um altíssimo nível de conhecimento, e também para os vereadores da mesma forma. Eu participo, eu faço uma palestra em relação ao controle social, cidadania, mas também é realizada por auditores do tribunal. Mais recentemente, aí na relação democracia ativa de vereador é 1 dia. O Gestão Eficaz são 2 dias de palestras e de trabalho. Agora, a partir de amanhã, nós vamos ter mais 2 parceiros oficializados nesses 2 programas, que é o Poder Judiciário e o Poder Legislativo Estadual, a Assembleia Legislativa, através do deputado Maluf e do presidente Paulo Cunha. Os juízes das cidades, onde faremos esse evento, que é um evento regional, por exemplo, Lucas do Rio Verde vai ter quais 11 cidades? Municípios. 11 municípios. São aqueles municípios ao entorno, né? Ipiranga, Itanhangá, Itapurá, Juara, Porto Gaúcho, são 11 municípios. Amanhã pela manhã já faz uma abertura para o Democracia Ativa com o juiz da cidade, que vai debater sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também é uma necessidade do vereador entender que é preciso alocar recursos no orçamento municipal para essa política pública. Então, o Poder Judiciário terá. E nós tivemos um debate interessante ontem aqui com uma coordenadora do ECA, que disse que está fazendo inclusive uma campanha, talvez isso sirva para o seminário lá do Tribunal de Contas, que está fazendo uma campanha para a declaração do imposto de renda. Você pode na declaração designar 3% para o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente. Isso é muito positivo, esse tipo de campanha, naquela ideia que nós falamos aqui no início, dos órgãos de controle ajudar a executar a política pública. Nós não podemos ficar obcecados só em sancionar, em penalizar. Nós temos o dever de fiscalizar, mas é preciso encontrar, antes da sanção, que é necessária, que é obrigatória quando necessária, nós precisamos encontrar esses mecanismos de poder melhorar a execução das políticas públicas. Então, o Poder Judiciário vai falar sobre o ECA. O Poder Legislativo também vai falar sobre orçamentos. Então, nós temos agora reforçado os 2 programas com essa parceria do Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Nessa abertura, parece que estão garantidas as presenças dos presidentes do Tribunal de Justiça e do Poder Legislativo? Estão garantidos. O presidente do Tribunal de Contas vai, inclusive, nós vamos juntos. É o doutor Paulo Cunha, desembargador Paulo Cunha. No mesmo avião. Agora, o presidente do Legislativo pode designar algum deputado, mas certamente estará presente.
Conselheiro Antônio Joaquim, vamos agora tratar de um outro assunto. O que é essa auditoria da Receita que o Tribunal de Contas está propondo? Os tribunais de contas no Brasil inteiro, na sua grande maioria, sempre se omitiram em fiscalizar a Receita. Esse é nosso dever também, não é só fiscalizar o gasto público. Nosso dever também é fiscalizar a receita pública. Então nós estamos fazendo aquilo que nós omitimos ao longo de todos esses anos da nossa existência. Nunca fizemos isso. Só indagando o seguinte, tem na Assembleia Legislativa uma comissão parlamentar de inquérito que trata da questão do incentivo fiscal. E já constatou que tem uma série de empresas que sequer existem, que são fantasmas e que recebiam incentivos fiscais do governo de Mato Grosso. Quer dizer, o que significa dizer que nós estamos perdendo milhões e milhões e milhões e milhões de receita para o melhor funcionamento da saúde, da educação, etc e tal. Nós temos aqui um caso evidente que está inclusive hoje nos jornais, a Friboi anunciando férias coletivas em 2 plantas frigoríficas de Mato Grosso, e ela recebe incentivo fiscal do Estado. Quer dizer, uma empresa que recebe incentivo fiscal do Estado para ter o monopólio e para demitir funcionário. Quer dizer, não pode o tribunal contribuir nesse debate? Com certeza chegará a isto, porque se você vai fazer uma auditoria de toda a receita pública, vai envolver a questão da política de incentivos fiscais. Então você obrigatoriamente chegará nesses buracos, nessas irregularidades que existem. Agora, é uma auditoria técnica, não é uma auditoria de levantamento de dados apenas, ou de levantamento de informações e esgota ali. É uma auditoria que demorará algum tempo. Nós temos um protocolo de normas de auditoria internacional, então nós não vamos fazer nada que não seja aprofundado para produzir um relatório técnico que possa identificar problemas como esses que você citou e aí tomar atitudes para corrigir esses problemas. É claro que tá evidente que a política de incentivos fiscais no Mato Grosso tem problemas seríssimos. Aliás, o tribunal fez um trabalho quando eu fui presidente em 2008, 2009, que disponibilizou inclusive para a CPI da Assembleia, o deputado presidente, o Zé do Pátio, recepcionou esses documentos que nós encaminhamos. Então, veja bem, política de incentivos fiscais realmente é uma política importante para o Mato Grosso nesses anos todos, desde o governo Dani de Oliveira, com algodão, etc, mas que há problemas, nós temos que resolvê-los, e essa auditoria também, quando trabalha com a Receita Pública, vai identificar esses buracos na política de incentivos fiscais e vai ter que encontrar um mecanismo junto com o governo para definitivamente evitar que isso ocorra no futuro. Conselheiro Antônio Joaquim, o senhor foi presidente da Tricom, é o presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O Brasil vive hoje uma gravíssima crise ética, né? Eu diria até que vive uma crise de corrupção sistêmica. E é evidente que os tribunais de contas, antigamente, eram atacados porque não faziam. E hoje passaram a ser mais atacados porque fazem. Por exemplo, é a primeira vez que o Tribunal de Contas da União reprova as contas da presidente Dilma Rousseff. Como que existe esse debate entre os seus pares estaduais e nacionais a respeito do fortalecimento dos órgãos de controle? Porque o que está sobrando aí é o Poder Judiciário, o Tribunal de Contas, para ajudar a população. Olha, a grande luta nossa é a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, que desde que eu presidi a Tricom, a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, 2012, 2013, nós visitamos o Congresso, todas as lideranças partidárias, tanto na Câmara como no Senado. A emenda está pronta para ser votada e não vota. É uma coisa absurda, né? A omissão do Congresso é uma coisa assim inadmissível. E por que eu digo o Conselho é o grande debate teria nosso? Finalidade de fiscalizar, inclusive, o próprio tribunal, é isso? Sem dúvida.
principalmente não, seria nos moldes do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que a população já conhece. O mesmo perfil, ele tem o dever de fiscalizar a nossa atuação, quer dizer, fiscalizar os conselheiros nas seus eventuais desvios de conduta, mas ele é muito mais importante do que isso. Ele estaria fazendo o que hoje a ATRICOM, que é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas, que eu presidi lá atrás, está fazendo. Nós temos 11 resoluções para que os tribunais cumpram essas 11 resoluções no sentido de melhorar a qualidade da nossa atuação no Brasil inteiro. Então, por exemplo, de uma das resoluções, que as corregedorias funcionem, que as ouvidorias funcionem adequadamente, que os tribunais façam auditorias concomitantes ali na hora que está ocorrendo a questão, para poder ter agilidade, que os tribunais tenham sessões transmitidas ao vivo, públicas. São 11 resoluções para que os tribunais cumpram. Mas a ATRICOM, a associação, ela não tem um poder estatal. Ela não pode obrigar, como o CNJ obriga, e define prazo para metas. Meta 1 tem até o ano tal para serem cumpridas. E esse conselho teria essa função de dar essa contribuição no aprimoramento dos tribunais de contas, que está ocorrendo independente do conselho, mas que com a criação do conselho seria uma forma sistêmica, uma forma que criaria um sistema nacional, porque os tribunais têm essa condição, essa peculiaridade, Antero. Os tribunais não têm hierarquia. O Tribunal de Contas da União não tem nenhuma hierarquia com o Tribunal de Estado. A única diferença são a origem dos recursos. O recurso do governo federal, o TCU que fiscaliza. Recursos do governo do estado e municipal são os tribunais de contas estaduais. Então não há essa hierarquia, e aí fica umas coisas assim meio soltas, né? Melhorou muito nos últimos anos, principalmente na questão da indicação dos conselheiros, que é um assunto recorrente, aonde você vai no Brasil inteiro, há esse problema. Mas indica de forma política. Mas você tem que considerar que nos últimos anos melhorou demais essas indicações, até no TCU. Você lembra que recentemente o Senado quis indicar o senador Jean Argelo, e o presidente do Tribunal de Contas da União, em nome do TCU, disse: olha, nós não damos posse. Antes disso teve também uma recusa. Então, e assim nós estamos estimulando que os tribunais estaduais também, porque antes ficava naquela zona de conforto. Nós não temos nada com isso, quem indica é a Assembleia e o governador, né? E aí havia muitos erros nas indicações, não me refiro ao Brasil inteiro, não só no Mato Grosso. Então eu como presidente instiguei os presidentes dos tribunais a dizer o seguinte: nós temos sim, porque se indica o governador, aprova pela Assembleia, mas quem dá posse é o tribunal, é só não dar posse, como o TCU fez, quando houver uma indicação que não atenda os requisitos da Constituição estadual e federal. Então, assim, nesse contexto, há uma melhoria muito grande da qualidade do tribunal. Hoje já há uma reclamação muito maior pelo que não se faz e muito mais pelo que se faz e que incomoda alguns poderosos. Tá, em Lucas do Rio Verde, só para encerrar, nós temos 11 municípios que estarão envolvidos na questão de Lucas do Rio Verde. E em quanto tempo o senhor acredita que conseguirá fazer esse seminário Democracia Eficaz, Gestão Eficaz e Democracia Ativa em todo o estado? Nós temos agendado até novembro. Nós temos mês a mês. Até novembro dará para fazer o estado inteiro. Faremos todo o estado com esses encontros. São 9 encontros regionais e atenderemos todos os municípios de Mato Grosso até o final de novembro. E eu te dou uma notícia de primeira mão, que eu estou chegando em Brasília, na posse do novo mandato do presidente da ATRICOM e do Instituto Rui Barbosa, que é o nosso Instituto Acadêmico de Estudos, né, dos Tribunais de Contas, que o Mato Grosso vai sediar, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, um encontro nacional, tanto da ATRICOM, o final de novembro, início de dezembro, como o segundo encontro internacional de controle de contas públicas, promovido pelo Instituto Rui Barbosa. Nós iremos sediar esses dois eventos no Brasil, do Brasil aqui na cidade de Cuiabá. Tá, finalizando, presidente. Nós tivemos recentemente o governador Pedro Taques dando uma declaração fortíssima numa reunião, inclusive com a presidente Lula, aliás, com a presidente Dilma, sobre o Lula. A Dilma foi defender o Lula. Você falou de propósito, né? Não, com a presidente Dilma, é que o Lula manda nela, mas não, a presidente é a Dilma ainda, numa reunião com a presidente Dilma. E como é que está repercutindo no Tribunal de Contas? Qual que é a sua opinião sobre esse escândalo aí da Lava Jato?
Olha, eu como cidadão, né? Porque eu tenho que dizer em nome do tribunal é outra questão, mas eu como cidadão acho que nós temos que fazer aí várias estátuas ao Sérgio Moro. É um juiz corajoso, um juiz que cumpre a lei, e qualquer pessoa que se voltar contra isto, ele precisa ser chamado a atenção. Então qualquer cidadão honrado, honesto e comprometido com a cidadania, com o Brasil, com o país, com a democracia, com a República, precisa fortalecer tanto o juiz Moro como todos os procuradores que atuam na Lava Jato. Conselheiro Antônio Joaquim, obrigado pela entrevista, o microfone da Capital à sua disposição e bom encontro amanhã lá em Lucas do Rio Verde. É só para agradecer o espaço e dizer que eu faço até um apelo a vocês da comunicação que puder nos ajudar em relação a estimular as pessoas a usarem o nosso site, que tem várias ferramentas para acompanhar a gestão pública no site do tribunal, é importante.